Caros alunos e alunas, vamos dar sequência ao desenvolvimento da matéria de Direito Penal, parte geral, tratando sobre os princípios constitucionais, limitadores ao poder punitivo do Estado, princípios esses que estão de forma expressa ou de forma implícita no texto constitucional. Nós já vimos o princípio da legalidade, da culpabilidade, da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena. Vimos outros princípios relacionados, e hoje nós vamos, princípio da lesividade, e hoje nós vamos começar vendo o princípio da confiança e outros princípios também que são trazidos pela doutrina, uma doutrina moderna, que vem sedimentando princípios em uma construção que traz a dignidade da pessoa humana, que traz a legalidade, que traz direitos e garantias ao cidadão contra qualquer arbítrio estatal. Então, é importante, e nós vamos sedimentando esse entendimento através das jurisprudências dos tribunais superiores a cada princípio. E eu peço a vocês que, no decorrer, vocês possam também pesquisar essas jurisprudências para que vocês consigam aliar a teoria à prática, porque com o estudo das jurisprudências fica mais fácil. E isso você consegue através da pesquisa nos sites do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, e vai te dar sempre base de sustentação e argumentação para qualquer fundamentação em relação a algum caso concreto que você esteja estudando. Eu vou abrir aqui o slide, nós estamos no slide número 4, para nós verificarmos esse princípio, a sua conceituação, jurisprudências, como os tribunais superiores vêm se portando. Vamos aí. Princípio da confiança, conceituação doutrinária. O princípio da confiança refere-se à situação na qual uma pessoa age de acordo com as regras avançadas pela sociedade para uma determinada atividade, e acredita que a outra também agirá conforme tais regras. Trata-se de um orientador da conduta humana, que visa organizar os comportamentos sociais, de forma que um sujeito saiba o que esperar do outro. Por esse princípio, todo aquele que se comporta dentro dos limites do cuidado objetivamente exigido ou do risco permitido, pode confiar que os demais coparticipantes da mesma atividade também atuarão cuidadosamente, seguindo as regras de experiência, de sorte que sua aplicação exclui a responsabilidade dos agentes quanto aos fatos que se situam fora do dever concreto que lhes é exigido no momento da ação. Então, você viu aí o conceito doutrinário sobre o princípio da confiança. Esse princípio da confiança, grande parte das jurisprudências trazem ele em relação ao trânsito, questões relacionadas ao trânsito, em homicídios culposos, lesões corporais culposas, porque o princípio da confiança é aquilo que eu espero do outro, que o outro se comporte de acordo com as regras exigidas, que o sujeito não esteja embriagado ao andar em uma bicicleta em uma rodovia. Eu espero que o sujeito ele pare quando o sinal, que o sujeito pare e não atravesse a faixa de pedestre quando o sinal está verde para os carros. Então, isso é a confiança. Uma confiança que as pessoas obedeçam às regras
pré-estabelecidas. Teve um episódio, eu era delegado lá em Itaitinga, que uma senhora, ela médica, estava no sentido Fortaleza, Itaitinga, na BR-116, e naquele período teve uma reforma, haviam muitos acidentes ali em um determinado local da BR, e o Estado resolveu, por conta da quantidade de acidentes, resolveu colocar uma mureta entre as faixas, entre as vias, no mureta. A população que sempre atravessava a BR, a rodovia, eles foram lá e quebraram. Quebraram justamente o que o governo tinha feito em relação a colocar aquela mureta. No que houve a quebra, ainda ficou alguns resquícios do que tinha sido construído. E aí uma senhora que ia atravessando a rua, ela topou justamente na mureta, que estava um pouco alto, mas que havia sido quebrada. E o corpo dela se projetou à via. Foi aí que a médica passou e colheu fatalmente essa senhorinha. Havia, por parte da médica, a confiança em relação ao comportamento de pessoas. De quê? De que ninguém iria passar uma via de tráfego intenso de veículos e se jogar, se projetar, ou está atravessando ali aquele local. Então, essa senhora, ela conseguiu ser absolvida do homicídio culposo na direção de veículo automotor, porque ela demonstrou que a velocidade que ela estava na via era compatível, ela demonstrou que estava com todo o cuidado em relação à vítima e fundamentou a defesa pelo princípio da confiança. E ela acabou sendo absolvida e se tratou de um acidente e não um crime de homicídio culposo. Olha uma situação em que formandos, eles promoveram uma festa para arrecadar dinheiro em um sítio, havia uma piscina, as pessoas bebendo, e um jovem acabou entrando nessa piscina e se afogou. O Ministério Público acabou denunciando, promovendo uma ação penal contra os integrantes da comissão de formatura. Imagine. Atribuindo a eles a responsabilidade pelo homicídio culposo. Homicídio é doloso quando o sujeito quer. Homicídio culposo quando inobserva um dever de cuidado. Então, eles foram denunciados por homicídio culposo, entendendo que eles tinham responsabilidade de ter interferido e evitado essa morte. Olha aqui um trecho do habeas corpus, a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Foi lá no Mato Grosso. Apura a morte de jovem por afogamento em circunstâncias não esclarecidas, em confraternização em que se atribui homicídio culposo aos membros da comissão organizadora, pela falta dos cuidados e medidas necessárias para a festa. A condição de simples membro da comissão de formatura é insuficiente para impingir ao paciente a condição de acusado, pois seria o estabelecimento de uma culpa em abstrato, aduzindo que não há ação imputável objetivamente ao paciente. Teoria da imputação objetiva, nós vamos ver. Pois a festa realizada constitui um risco juridicamente relevante. E mais que isso, um risco permitido, que não tem qualquer nexo com o curso causal que levou ao resultado. Associada à teoria da imputação objetiva, sustenta a doutrina que vigora o princípio da
Confiança. Olha aí o princípio da confiança para dar um embasamento à decisão do Superior Tribunal de Justiça. As pessoas se comportarão em conformidade com o direito, o que não ocorreu em caso, pois a vítima veio a se afogar, segundo a denúncia, em virtude de ter ingerido substâncias psicotrópicas, comportando-se, portanto, de forma contrária aos padrões esperados, afastando, assim, a responsabilidade dos pacientes, dos acusados, diante da inexistência de previsibilidade do resultado, ou seja, não era previsível aos membros da comissão que esse sujeito pudesse entrar na piscina e se afogar, acarretando a atipicidade da conduta. Atipicidade porque não tem um tipo penal que descreva aquela conduta, o que aconteceu, que o fato não se caracterizou como um homicídio culposo. Professor? Oi? Esse princípio da confiança, ele não vai, por exemplo, se aplicar a uma criança, né? Que, tipo, se uma criança, por exemplo, se afoga na piscina ou ela cai de um parapeito, alguma coisa assim, tipo, a pessoa pode ser, sim, responsabilizada. No caso, se for um adulto, pode ser aplicado esse princípio da confiança, né? Gabriel, obrigado pela pergunta. Cada caso é uma questão casuística. Você analisa cada caso. O direito, por ser uma ciência humana, não dá para você pegar uma régua, uma fita métrica e dizer, olha, vai ser assim, vai ser assado. Para cada situação, você vai analisar a conduta do sujeito. Uma criança se afogou. Essa criança estava aos cuidados de quem? Quem era o responsável por ela? Ela estava só? Ela poderia estar ali? Então, é necessário verificar conduta. Conduta de quem estava ali, se teve alguém que se responsabilizou por ela, para se atribuir a responsabilidade. Entendi, professor. A Constituição Federal, ela determina que os ascendentes são responsáveis pelos descendentes e vice-versa. Então, é preciso. Professor, porque assim... Mesmo na questão de pessoas menores ou inimputáveis, ou que não tenham discernimento. Oi? Porque esse princípio, ele fala que as pessoas, a gente tem a confiança de que as outras pessoas vão seguir regras da sociedade, regras do direito, né? Perfeito. Mas, por exemplo, uma criança, a gente não espera isso dela, então por isso que isso não se aplica, né? Em relação à criança, por conta da criança não ter ainda desenvolvimento completo, por ser dependente, esse princípio da confiança, eu não tenho que ter confiança na criança. A criança que tem que ter confiança no seu responsável. E esse responsável, ele tem que agir e não pode se omitir em relação aos cuidados devidos. Outro julgado agora do Superior Tribunal de Justiça, em relação a trânsito, que é onde você mais vai encontrar dispositivos mais julgados em relação à questão do princípio da confiança. Certamente é no trânsito. E aí vem um caso, diz o seguinte, foi um processo penal, um habeas corpus, foi impetrado sobre um homicídio culposo na direção de veículo. Carência de justa causa, atipicidade, ou seja, não houve crime, princípio da confiança. Autocolocação da vítima em perigo, dizendo que a vítima é que se coloca em uma situação de perigo. Constrangimento legal, reconhecimento. Vamos lá. O fundamento da responsabilidade pelo crime culposo reside na violação do dever objetivo necessário nas circunstâncias.
em caso, tendo o motorista respeitado todas as regras de trânsito, surgindo o transeunte de inopino na via, provocando o seu próprio óbito, mostra-se ilegal o processo crime pela suposta prática de homicídio culposo. Tem-se, a um só tempo, o emprego dos princípios da confiança e da autocolocação da vítima em perigo, o que, a evidência, exclui a tipicidade do comportamento do condutor. Ordem 2. Ordem concedida para trancar a ação penal, em curso pela 17ª Vara Criminal, lá da Bahia, em Salvador. Vejam, portanto, que o princípio da confiança foi capaz de absolver a conduta de alguém que atropelou e matou no trânsito, porque demonstrou, por todas as provas que foram colacionadas, que ele não teve culpa, que a responsabilidade pelo resultado foi única e exclusivamente em decorrência do comportamento da vítima. E, portanto, ele acabou sendo absolvido e a ação penal foi trancada, que estava sendo movida contra ele. O Guilherme está fazendo uma pergunta. Obrigado, Guilherme. No caso de afogamento na própria casa do próprio filho, tem aquele pensamento que o resultado de morte culposa já é o suficiente como pena para o pai e mãe. É verdade, Guilherme. No seguinte sentido. Primeiro, você tem que provar a questão da conduta do sujeito. Você pega o pai e a mãe. Vamos individualizar conduta, comportamento. Eles, de fato, eles tinham naquele momento a responsabilidade em relação ao filho? Estava aos cuidados do pai? Estava aos cuidados da mãe? Não, estava aos cuidados da mãe. Ok. Então, não tem babá, não tem pai. Era só a mãe naquele local. Exclui responsabilidade para pai e para babá. Só a mãe. Naquele momento, o que a mãe estava fazendo? São interrogações, são respostas que você vai ter em relação a esse comportamento, ele ser um comportamento que ocasionou a morte, em decorrência da omissão, na falta do cuidado devido. Se for demonstrado que ela inobservou o dever de cuidado, que ela não foi cuidadosa em relação ao filho, foi negligente, responde por homicídio culposo. Entretanto, como bem você está pontuando aí, Guilherme, é possível, neste caso, haver o perdão judicial, que é lá do artigo 121, em um parágrafo, creio que seja o quarto ou quinto, que diz que quando as consequências do crime forem tão gravosas à situação do autor, o juiz pode dar esse perdão judicial quando é caso de homicídio na forma culposa. Muito bom. Confiança não significa que tudo vai dar certo. Confiança significa que tudo já está certo. Eu lembrei até de um caso aqui em Fortaleza que o sujeito tinha ido a um parque ali, próximo ao Unifor, tinha sempre um parque, e o brinquedo, ele era um giratório e o brinquedo despencou. E o rapaz universitário, ele acabou falecendo, veio a óbito. E aí você pega e pensa, bom, ele morreu. E agora, responsabilidade. Responsabilidade civil, você tem a lógica de que vai ser o dono do parque. O dono do parque tem que indenizar essa família que está lá enlutada. Ok, responsabilidade civil fica fácil. Mas a responsabilidade penal, que não é uma matemática, que não é uma conta
para se fazer, ela tem que ser checada, tem que ser verificada, averiguada. A autoridade policial, o delegado de polícia, tem que instaurar um inquérito para apurar, trazer provas da materialidade, se realmente o fato aconteceu, e a autoria, identificar quem é o autor. Mas, professor, o autor é o dono do parque. Não, espera lá, calma. O dono do parque, ele pode ser um empresário que investe dinheiro, ele quer ganhar dinheiro, então ele investe. Vai investir lá em um parque, porque disseram para ele que aquilo dali é lucrativo. Então vamos ouvir aqui o dono do parque. Meu amigo, eu não entendo nada de brinquedo. Eu sou o dono, mas eu investi. Eu contratei um engenheiro técnico só para manutenção desses equipamentos. Você tira, então, a responsabilidade, você individualiza a responsabilidade e tira desse sujeito, dono do parque, qualquer imputação. Porque ele, dono do parque, tem a confiança, ó, o princípio da confiança, ele tem a confiança de que o engenheiro que ele contratou vai dar conta, vai dar a manutenção adequada ao equipamento. Ah, então vamos aí para o engenheiro. O engenheiro, você vai ser ouvido, e o engenheiro pode dizer, olha, o responsável é o fulano de tal, que eu determinei a ele fazer toda a manutenção. E ele fez, tem que ser checado. Então vamos a ele. Não é simplesmente você trazer uma responsabilidade sem, de fato, averiguar, identificar se há um nexo de causalidade entre o autor e o resultado. Esse nexo de causalidade, ele somente existe se você atribuir de forma culposa ou dolosa. O dono do parque nem tem culpa, nem tem dolo. Dolo, eu queria que alguém caísse no meu brinquedo. Culpa, eu inobservei um dever de cuidado. Não contratei ninguém, só comprei o maquinário e botei lá para rodar. Se ele não tem culpa e não tem dolo, tira o crime. Você consegue fazer um nexo físico, mas não consegue fazer um nexo subjetivo, que é trazer culpa ou dolo à conduta do sujeito. Gabriel está fazendo uma pergunta aqui. Obrigado, Gabriel. O responsável pelo parque é responsabilizado por homicídio doloso ou culposo? No caso que eu estou citando, nem por um nem por outro. Por quê? Porque você não conseguiu, Gabriel, fazer um nexo de responsabilidade, nexo causal, nexo subjetivo entre a conduta e o resultado. Porque você nem conseguiu atribuir dolo, nem culpa ao proprietário do parque. E quem tinha a responsabilidade, Gabriel, com a manutenção do brinquedo, se eu atribuir a responsabilidade a fulano de tal, é esse que era o responsável, ele tinha todos os equipamentos, todo o instrumentário para fazer a manutenção e não fez. Ele é o responsável, ele responde criminalmente. Civilmente, o dono do parque é o responsável. E o engenheiro responsável, ele acaba respondendo se era ele, eu, engenheiro, eu sou o responsável por fazer aqui a manutenção. Então, é você que responde. Essa responsabilidade tem sempre que ser atribuída e verificada. Professor, ele vai responder por homicídio culposo ou doloso? Homicídio culposo por negligência. Professor. Inobservância do dever de cuidado na forma de negligência. O dolo é eu quero ou eu assumo o risco em relação ao resultado. Mas, verificando um caso como esse, tá muito mais... Lógico que cada caso é um caso, é necessário verificar, identificar. Quando eu cito um caso aqui, eu limito a minha zona, está tudo limitado. Eu sei exatamente o que o proprietário do parque pensava, eu sei o que o engenheiro pensava, como era a rotina, como era tudo. Por quê? Porque o caso está limitado ao que eu pensei em relação ao caso. Quando você vem e traz um caso,
você está limitando aí tudo que está ao redor dele. Você sabe exatamente, no seu caso, o que cada pessoa está pensando, o que cada pessoa está fazendo. Como nós estamos numa ciência humana, aí é necessário verificar ponto a ponto para você fechar cada responsabilidade penal. Olha um caso aí que chamou muita atenção recentemente, até é um pouco do que vocês já haviam perguntado aqui sobre criança, sobre o princípio da confiança em relação às crianças. Eu acho que dá para fazer um paralelo aí do que vocês perguntaram em relação a esse caso lá de Pernambuco. Um caso muito triste, muito comovente, que abalou a todos. Uma criança de 5 anos morreu ao cair do 9º andar de um prédio de luxo lá no centro de Recife. O Miguel tinha apenas 5 anos, morreu depois de cair do 9º andar de um prédio em Recife. Mirtz Renata, sua mãe, que era empregada doméstica lá da casa, trabalhava como doméstica na casa de Sari Gaspar Cortes Real, mulher de um prefeito de uma cidade do interior do Pernambuco. E desceu para levar os cachorros dos patrões para passear. O pequeno ficou por alguns minutos aos cuidados de Sari, que fazia as unhas. Em um vídeo do circuito de segurança, Sari aparece colocando Miguel em um elevador que sobe até o 9º andar. De lá, ele caiu e morreu. A patroa foi indiciada por homicídio culposo. O princípio da confiança estaria para absolver a mãe de qualquer responsabilidade. A mãe, ela é responsável pelo filho. Eu sou responsável pelos meus filhos. Se eu colocar o meu filho na responsabilidade de outra pessoa e essa pessoa aquecer, eu cuido dele. Basta só fazer assim, ó. Tu cuida do meu menino enquanto eu vou dar um mergulho aqui no mar. A pessoa faz assim, eu já entendi que ela vai cuidar. E aí, quando você volta, cadê a criança? É um princípio da confiança. Eu não vou ser responsabilizado. Se eu entreguei a criança para uma pessoa que, aparentemente, eu tive a convicção que iria cuidar, tira a minha responsabilidade. Por quê? Porque houve o princípio da confiança. A babá acreditou que a patroa ia cuidar do filho dela, enquanto que ela levava os cachorros para o passeio. E aí, o que aconteceu? A patroa, o menino danado, era um menino danado. Eu tenho 3 meninos danados em casa. Eu sei como é. Menino danado, você tem que ficar de olho. E a patroa fez o que com o menino danado? Ela negligenciou. Ela se omitiu a responsabilidade. Ela quis se livrar do menino, deixando o menino ir para onde ele queria, ir atrás da mãe, seja lá onde fosse. E ela fez o quê? Deixou o menino sair do apartamento, abriu o elevador, acompanhou ele, e aí foi lá apertar, mas quis se livrar da criança. Eu digo para minha esposa, olha, cuidado, minha esposa gosta de festa, gosta de chamar a gente para dentro de casa. Cuidado para quando trouxer criança aqui. Quando você chamar os amiguinhos dos nossos filhos para dentro de casa, tenha o máximo de atenção. Então, limite o número para ficar atento, porque toda a responsabilidade é nossa, é de quem chamou. O Wagner, professor, em casos em que há limitação de altura ou peso e os pais forçam a participação da criança e, no caso, ocorrendo acidente e morte por motivos técnicos, eles têm culpabilidade também? Deixa eu ver se eu entendi bem, Wagner. Limitação de altura e peso. Então, a criança não poderia ir porque tem uma limitação entre o peso e a altura. Mas os pais forçaram a criança a participar. E aí ocorreu um acidente. Eles têm responsabilidade? Sim, evidentemente. Se havia uma regra e a regra foi quebrada,
certamente houve imprudência, inobservância, dever de cuidado, e há de haver responsabilização a quem estava com a criança. E aí aquela lembrança lá do Guilherme sobre o homicídio culposo, em que pode haver o perdão judicial quando as consequências do crime elas são tão graves para a vítima que o próprio fato já é a pena, já é a condenação. Se eu não tiver respondido adequadamente, Wagner, você me avisa. Obrigado aí mais uma vez pela colaboração de vocês. Não terminem as aulas com dúvidas. Se não... Professor? Oi, se não conseguirem mandar por aqui ou eu não ver sua pergunta, depois manda um torpedo, manda um zap para mim, que eu tenho o maior prazer de responder e não deixar você na dúvida. Pois não. Uma analogia, professor, em relação àquele caso que teve lá no Beach Park. Pois não. Lá no brinquedo, né? Do paulista, do locutor paulista. Que aparentemente aconteceu o problema por causa de má distribuição de peso na boia. Perfeito. E aí isso... eu não me recordo se já finalizou lá o inquérito, se já houve algum culpado. Né? Você saberia informar assim, como é que anda aquele processo e se isso entraria nessas questões aí de culpabilidade por o usuário ser adulto e ele ter ciência de que deveria estar obedecendo às regras de uso do brinquedo? Perfeito, Wagner. A pergunta é ótima e é um caso que nos remete a esse princípio da confiança, fazendo também que é muito parecido com o caso lá do brinquedo do parque, do outro parque, só que era um giratório. Nesse caso do Beach Park, ainda não houve a conclusão do processo crime. Não houve ainda a denúncia em relação aos possíveis autores do fato. Civilmente, o Beach Park pode entrar em conciliação com a família, haver um acordo em relação à questão civil. Em relação à questão criminal, lembro eu, salvo engano, que havia uma empresa norueguesa que estava fazendo todos os testes em relação ao brinquedo. E o engenheiro responsável deu um ok, liberou. Então, a responsabilidade, pelo que me parece, é desse engenheiro que permitiu a abertura do parque, a abertura do brinquedo. Mas, e aí vem a questão da confiança, mas se não foi obedecida a regra, que aí você está citando em relação à altura, a peso, se a pessoa que estava lá não obedeceu a essa regra, permitindo uma outra a adentrar o brinquedo com a altura e um peso que não era permitido, a responsabilidade passa a ser desse indivíduo, e não a do engenheiro. O engenheiro ele tem o princípio da confiança de que todas as pessoas que estejam ali monitorando, elas vão fazer com que as regras sejam obedecidas. Se o monitor tinha regra e ele permitiu que alguém entrasse dessa forma, a responsabilidade criminal é dele, homicídio culposo. Se não, se a questão foi a do brinquedo, que foi mal projetado, é lá do engenheiro responsável técnico que permitiu e avalizou a abertura do brinquedo. Mas sempre é necessário individualizar as condutas para saber a real responsabilidade. Guilherme está dizendo que o monitor pode não ser treinado o suficiente, pode, às vezes,
às vezes nem é treinado o suficiente e muitas vezes acredita que nada vai acontecer e vai deixando. E aí a responsabilidade e fatos lamentáveis como esse acabam ocorrendo. Vamos aí para o nosso outro princípio na aula de hoje, que é o da adequação social. O que é adequado socialmente? O que nós entendemos por adequação social? Quais os fatos que estão descritos na lei como crime, mas que a sociedade já vê como algo normal, como algo que não representa lesividade ao bem jurídico protegido. Vamos aqui ao conceito da doutrina. O princípio da adequação social, concebido pelo doutrinador Hans Wesel, permite alcançar a proposição de descriminalizar condutas que, nada obstante, sejam formalmente típicas, são aceitas ou toleradas pela sociedade. Apesar de uma conduta se subsumir ao modelo legal de crime, não será considerada típica se for socialmente adequada ou reconhecida, isto é, se estiver de acordo com a ordem social da vida historicamente condicionada. Então, condutas que aparentemente a sociedade já tem como normal, como corriqueira, como condutas socialmente permitidas, adequadas, não devem ser, ao mesmo tempo, crime. Aí, algumas situações. Uma criança que está sendo forçada a furar a orelha. Esse furo na orelha é uma lesão corporal. Mas, professor, está botando um brinco. Isso é normal. Isso não é um crime. Simplesmente é uma tradição, um costume. Mas será que esse bebê queria? Será que essa criança realmente tinha vontade de ter esse brinco na orelha? E as opções? Não deixam a criança ter nenhuma opção. Simplesmente vão lá e furam a orelha. E tem um dispositivo no Código Penal, no artigo 129, que trata da lesão corporal. E quando você fura, você está lesionando. A circuncisão, lá da religião judaica, é uma tradição. É crime? Socialmente é adequado. As pessoas veem aquilo como algo que não caracteriza crime, porque há uma adequação social a essa conduta. As tatuagens. O tatuador, quando vai fazer a tatuagem em si, na pessoa, ele acaba lesionando. Será que é lesão corporal? Claro que não é. É fato. Formalmente, existe um tipo penal, uma descrição de lesionar. Mas essa conduta não há qualquer inadequação. Ela acaba sendo adequada socialmente. As funções do princípio da adequação social. 2 funções. Vamos a elas. A primeira, restringir o âmbito de abrangência do tipo penal, limitando a sua interpretação e dele excluindo as condutas consideradas socialmente adequadas e aceitas pela sociedade. Segundo, se dirige ao legislador em 2 vertentes. Primeiro, orienta o legislador quando da seleção das condutas que deseja proibir ou impor, com o fim de proteger os bens considerados mais importantes. Se a conduta que o legislador pretende tipificar for considerada socialmente adequada, não poderá ele reprimi-la através do direito penal. Segundo, destina-se a fazer com que o legislador repense os tipos penais e retire do ordenamento jurídico a proteção sobre aqueles bens cujas condutas já se adaptaram perfeitamente à evolução da sociedade. Então, esse princípio da adequação social, ele vai servir como interpretação. Primeiro, vamos interpretar esse fato que chegou ao seu conhecimento. Ele é adequado socialmente? As pessoas veem como crime?
veem como uma coisa normal. Depois, o legislador. O legislador deve sempre estar ponderando aquelas condutas que são absolutamente inofensivas, que já são adequadas socialmente, que a sociedade tem e faz como corriqueiro, como cotidiano. Lógico, o Brasil é gigantesco, um país continental. Você imaginar situações do interior do Amazonas e comparar com uma capital como Fortaleza, são situações distintas. Crimes como o adultério. O adultério era crime e agora não é mais. Não que a população tenha que haja uma adequação social a essa situação. Não, porque é um fato que contraria o direito. Mas não é um fato que traz a possibilidade de incriminação. O direito penal não deve estar para a moral, para a ética de ninguém. Fatos que a sociedade adequa com a possibilidade de outros ramos resolverem, já não há necessidade de punição. Então, o legislador tem que retirar do ordenamento jurídico aquelas condutas que não mais abalam, que não mais infringem a ordem social, a paz pública. Há um julgado aqui do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, e é uma questão absolutamente bem controvertida. Eu, particularmente, não comungo dessa decisão do STJ. Eu acho ela absurda, mas eles consideraram esse julgado. Vamos a ele. Considerou inaplicável o princípio da adequação social ao crime consistente em possuir arma de fogo de uso permitido. Para o STJ, possuir armas de fogo e munições, ainda que de uso permitido, com certificados vencidos e que só vieram a ser apreendidas pelo Estado após cumprimento de mandado de busca e apreensão, não é uma conduta adequada no plano ético. Então, do que se trata isso daí? O sujeito foi preso em detrimento de estar com uma arma de uso permitido, um revólver, calibre 38, só que o certificado da arma, cada arma tem um certificado, tem um registro, estava vencido. Ele não foi lá na Polícia Federal renovar. Simplesmente ele acabou sendo preso por conta disso. Eu já vi fatos dessa natureza aqui no estado de Ceará. E até discussões entre delegados e promotores a esse respeito. O promotor entendendo que deveria ser feito o procedimento e o promotor dizendo que tinha que ser feito o procedimento e o delegado contestando, acreditando que não era para tanto. Porque o que é que não é o para tanto? É que uma punição administrativa resolve, não com a necessidade de impor uma privação de liberdade, um processo criminal que é tão grave, tão pernicioso na vida de uma pessoa. Fazer a pessoa que adquiriu a arma, que teve a arma legalizada, só porque, às vezes, por um esquecimento, esqueceu de renovar, ficou guardada a arma, não olhou quando é que ia vencer a arma, e acaba numa situação de prisão. Eu acredito ser um tanto quanto injusta essa decisão, mas foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão da arma permitida, que o registro estava vencido e que entendeu pela não aplicação do princípio da adequação social. Outra situação, vários julgados da Justiça Estadual, das justiças estaduais no Brasil, vêm absolvendo donos de casas de prostituição, em detrimento do princípio da adequação social.
até os tribunais de justiça. Mas quando chega lá no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, aí o bicho pega. Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça diz que não. Olha, é crime, continua sendo crime. Não tem questão de adequação social, caso de prostituição, não. Olha aqui o julgado. Entendeu o STJ, o princípio da adequação social não se aplica aos crimes de favorecimento da prostituição ou manutenção de casos de prostituição, lá do artigo 229. Conforme o STJ, a eventual tolerância de parte da sociedade e de algumas autoridades públicas não implica a atipicidade material da conduta relativa a esse crime. Eu acho até, eu não concordo também com esse julgado do Superior Tribunal de Justiça em relação à questão da casa de prostituição. E eu vou dizer qual é o meu argumento. O meu argumento é o seguinte: a prostituição, ela não é criminalizada, não é crime a pessoa se prostituir. Bom, mas essa pessoa vai se prostituir aonde? Ela vai ter que ficar nas esquinas, ao relento, à mercê da violência, da criminalidade, ou expondo partes do seu corpo, e a gente ali passando e vendo essa situação. Então, já que o Estado não proíbe que a pessoa se prostitua, eu acho justo que haja um local específico e adequado para isso. E que essas pessoas não fiquem à mercê de indivíduos que se locupletam delas, que são os rufiões, que extorquem essa pessoa. Então, é uma vida difícil dessas mulheres, desses homens que se prostituem. É uma vida extremamente difícil, penosa. Esse luxo, ele é temporário, é um dinheiro que ele acaba indo rapidamente embora. É complicado. Não é uma situação fácil. Esse cartaz aí, ele é engraçado, e eu sempre fico me perguntando, depois, quem puder aí me auxiliar no chat, porque eu não sei o que são essas mulheres completas. Aqui, exclusiva, aqui o prazer é todo seu, ambiente de luxo, super discreto, ar-condicionado, e meninas completas. Esses meninos completas, na minha inocência, eu acho que é porque falam mais de um idioma. Menina completa deve falar espanhol e inglês. Inglês e espanhol é uma menina completa, que falam mais de uma língua. Suponho que seja isso. Depois, se alguém puder aí, se tiver outra ideia, me diz aí que eu fico assim, às vezes, tentando entender. Mas creio que seja isso. Vamos supor que seja isso, essa situação. Agora, vamos para uma situação que é triste também no nosso país, a prostituição infantil e as pessoas que acabam abusando dessas meninas. Um julgado do Superior Tribunal de Justiça quanto a isso editou uma súmula 593 em 2017. Quem é que diz nessa súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça? O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Então, o que o Superior Tribunal de Justiça está dizendo? O crime de estupro, ele é considerado se a pessoa tiver menos que 14 anos. Menos de 14 anos, se você mantiver relações sexuais, mesmo de forma consentida, com essa pessoa, é caracterizado estupro. Há uma presunção absoluta em relação a esse estupro. Então, o consentimento é irrelevante.
E a adequação social e a sociedade que tem essas moças, essas crianças, essas meninas da periferia de Fortaleza, menina com 12, 13 anos, 14 anos, já estão todas tendo relações sexuais. Já ouviram falar disso? Periferia de Fortaleza? É uma triste realidade. As meninas das periferias, principalmente das periferias, elas acabam desabrochando muito precocemente. São meninas que a família não acolhe tanto, que não está tão dentro de casa e tem uma dificuldade muito grande e muitas vezes acaba com gravidez precoce. E essas pessoas, há uma adequação social, porque a menina já está lá, já está na casa da mãe, já está com o namorado, ela com 13 anos já tem um namorado dentro de casa, namora mais de 1 ano, vai casar, já tem 2 filhos com ele. Isso dá para aceitar como adequação social? O Superior Tribunal de Justiça está dizendo na súmula 593, nananina não, que independente de você estar com um namorado, independente de você já ter filhos com ele, mas se for menor de 14 anos, é considerado estupro. Estupro. Não tem adequação social, não. Outro julgado. Princípio da adequação social também em relação a caça-níqueis. É um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi em 2018. A tipicidade da conduta pela aplicação do princípio da adequação social. Impossibilidade. Então, você, quando vê o princípio da adequação social e vai lá fazer pesquisas sobre jurisprudências, grande parte dos julgados é da inaplicabilidade. Os tribunais superiores, eles têm uma dificuldade enorme, imensa, de trazer absolvição em detrimento do princípio da adequação social. Por quê? Porque eles entendem que o que revoga uma lei é exatamente outra lei, que dispõe de forma contrária. Então, vamos aqui a esse julgado. A exploração de jogos de azar realizada através de máquinas caça-níqueis não é socialmente adequada, sendo necessária a interferência do direito penal na espécie para coibir lucro fácil auferido pelo explorador da atividade contravencional de jogos de azar, bem como para evitar a prática de outras condutas criminosas, como, por exemplo, lavagem de dinheiro, corrupção e sonegação fiscal. Apelação provida, sentença desconstituída. Nesse julgado e outros julgados dos tribunais superiores, inadmitem a questão do jogo do bicho, da questão dos caça-níqueis, porque não são regulamentados. Não tem uma legislação federal que normatize, que traga as regras para o estabelecimento dos jogos. Então, quando o governo federal não disciplina, está dentro da ilegalidade. E a contravenção penal, porque existem os crimes, os delitos, existem os crimes e as contravenções. O gênero são as infrações penais, do que são espécies as contravenções e os crimes. As contravenções são são as infrações de menor potencial ofensivo. É o que a doutrina italiana chama de delito anão, porque é menor gravidade. Então, um jogo de azar, o jogo do bicho, é uma contravenção penal. Só que quando acaba havendo prisão desses indivíduos, é por conta dos crimes que estão ali ao redor. Quais são os crimes? É a lavagem de dinheiro, corrupção, sonegação fiscal. Todos esses crimes, eles são possíveis o quê?
de prisão. A contravenção penal, como é pequenininha, não gera. Mas quando as operações, principalmente da Polícia Federal, dão conta desses indivíduos, é por conta desses crimes. Eu vou enriquecer em detrimento dos caça-níqueis e desse meu enriquecimento eu tenho que comprar imóveis. Como é que eu vou justificar esse dinheiro à Receita Federal? Acaba havendo a lavagem de dinheiro. Wagner está perguntando se a rifa, se o bingo, se o sorteio também são contravenções. Depende, Wagner. Depende de haver a regulamentação ou não, ou da questão do dolo do sujeito. Se a minha intenção é promover jogo de azar, que as pessoas elas vão ter prejuízo e eu lucro, vai caracterizar o jogo de azar. Mas lá uma quermesse, é um jogo entre amigos, não tem aposta, ou é uma coisa pequena para ajudar uma caridade, aí não caracteriza a contravenção. E até lembrei aqui, Wagner, para exemplificar a questão do caça-níquel e do estelionato. Quando é que vai ser estelionato? Quando é que vai ser contravenção de caça-níquel? A contravenção de caça-níquel é a contravenção do jogo de azar, que está ali o jogo e você vai na máquina e vai ter um resultado com a possibilidade que você tenha algum ganho. Pode ser que eu seja o cara da vez e ganhe uma bolada aí. Mas o estelionato é quando o indivíduo, dono da máquina caça-níquel, ele colocou um subterfúgio, um equipamento, onde ele diminui a possibilidade de você ter algum êxito, algum ganho. Então, é ínfima essa possibilidade porque ele colocou um dispositivo na máquina. Aí caracteriza o quê? Caracteriza que ele está ali enganando com a máquina. Aí é o estelionato e não há contravenção. Só o fato de ter a máquina como jogo caça-níquel, contravenção penal. Se o sujeito coloca um mecanismo de engano, um ardil para enganar o apostador, aí vai caracterizar o estelionato. Olha aí para quem... Olha aí, Guilherme, para você que gosta de jogar videogame e para as pessoas também que gostam de comprar CD, DVD, de pirataria, o Tribunal de Justiça lá de São Paulo tem um julgado que não aceita o princípio da adequação social. Ele caracteriza como crime, e olha que é um julgado agora de 2020. Maio de 2020, houve esse julgado, caracterizando o crime de violação de direito autoral e contravenção penal de jogo de azar. Diz aqui, pretendida absolvição por atipicidade da conduta, por aplicação dos princípios da adequação social e da insignificância, não acolhimento, materialidade e autoria comprovados. Réu, confesso na fase inquisitiva e revel na judicial. O que aconteceu? Prática de pirataria de CDs e DVDs. Não escapa à sanção penal por suposta adequação social ou atipicidade da conduta. Manifesta lesividade a bens jurídicos constitucional e fragmentariamente tutelados. Penas, regime inicial aberto e substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos adequadamente estabelecidos. Recurso não provido, portanto, manteve-se a condenação do sujeito que estava ali vendendo CDs e DVDs piratas. Então, todos esses mecanismos de pirataria configuram violação de direito autoral e essa questão de só porque as pessoas continuam comprando de forma maciça e às vezes não tem nem a loja mais para você adquirir um determinado produto, porque a pirataria é tão forte que até as lojas oficiais já não existem porque quebraram. Não vai ser considerado, continua sendo considerado crime e não incidindo o princípio da adequação social.
Professor, Oi? vender ou distribuir PDF, imprimir assim esses PDF de livros e vender é permitido? Olha, lá, se você chega em qualquer das Xerox, da Unifor, ou outras por aí espalhadas, o pessoal tem um medo maior do mundo. Principalmente quando você chega lá com um livro de medicina, porque os livros de medicina eles são muito caros e havia aquela prática de tirar xerox, mas a fiscalização, quem primeiro faz essa fiscalização são as editoras, que eles colocam pessoas só para estar fiscalizando, e vai depender do dolo. Qual é o dolo? Dolo, intensidade. O que é que você realmente quer? Não, são 2 páginas, 3 páginas. É insignificante. É um PDF de quantas páginas? 10, 20? É insignificante. Agora, um livro de 200 páginas, aí sim. Mas você não encontra xerox para estar tirando o livro, xerocopiando o livro todo. Professor, Porque eles têm maior medo. professor, mesmo que não seja para vender, seja só para uso próprio ou para disponibilizar um amigo que precisa, mesmo assim é crime ou só é crime se sair vendendo? Mas a questão é que você está fazendo ali de alguém. Quando você vai numa xerocopiadora, alguém vai xerocopiar para você. Esse alguém está cometendo crime, junto com você. Ah, e se ficar só o PDF, tipo no computador, no celular? Depende da caracterização. Se é algo irrelevante, mas se é um programa do Windows, todo mundo tem, ou muita gente tem de forma pirateada, aí você vai conseguir absorver o indivíduo como? Através de quê? Adequação social, é insignificância, é lesividade, mas existe a descrição daquela conduta. Existe a descrição do direito autoral. Você está violando o direito autoral. O que vai diferenciar a imputação é a insignificância ou não da conduta. Mas o fato, por si só, é crime. Por quê? Porque tem um dispositivo no Código Penal trazendo isso como crime, descrevendo a conduta. Está muito mais para a questão da insignificância, o exemplo que você está trazendo, do que para a adequação social. Na adequação social, os tribunais superiores têm entendido a inaplicabilidade do princípio, porque é um princípio que está em construção. É uma construção doutrinária. O que revoga uma lei é outra lei dizendo que aquele fato não mais constitui crime. Por isso. Ah, entendi, professor. Obrigado. Valeu, querido. Mesmo que a prática constante de alguma infração penal, cuja conduta incriminada já não é considerada inadequada para a sociedade, não poderá o agente alegar que o fato é tolerado socialmente, para eximir a responsabilidade. O princípio da adequação social não tem o poder de revogar uma lei. Uma lei só poderá ser revogada por outra lei. Era muito comum, hoje em dia, por conta da alta do dólar, as pessoas irem até os Estados Unidos, comprarem e venderem para os amigos. Todo mundo tinha um amigo que ia nos Estados Unidos e chegava oferecendo perfume, camisa, relógio. E essa pessoa, como é que ela tinha lucro? Ela tinha lucro a partir do momento que ela não declarava, não pagava todos os impostos devidos. Por quê? Porque você tem uma limitação em relação aos valores que você possa adquirir lá fora. E certamente essas pessoas, ao trazerem notebooks, celulares, elas acabavam acima desse limite. E tinham que fazer o quê? Burlar a fiscalização.
Ah, professor, mas todo mundo vinha, comprava, tá? Era adequado socialmente. Mas essa adequação social não elide a responsabilidade criminal. Não deixa de ser crime essa questão do descaminho, do contrabando, por exemplo. Professor, comprar celular ou então algum aparelho de algum amigo sem a nota fiscal também se caracteriza crime? Você comprar um aparelho celular de um amigo sem nota fiscal? Isso um já usado, então que ele já perdeu, entendeu? Não é novo, não é contrabandeado. É só um aparelho normal que ele já usou e quer comprar outro, às vezes vende para alguém. Eu entendi a pergunta. Eu entendi, Gabriel, a pergunta. Eu tenho um amigo que está me oferecendo um aparelho de celular que é dele, que ele comprou na loja. Ok, beleza, posso comprar. Eu tenho um amigo que está me vendendo um aparelho que ele disse que é roubado. Eu estou entrando no crime de receptação do artigo 180 do Código Penal. Segunda possibilidade. Terceira possibilidade. Eu tenho um amigo que está me vendendo um aparelho de celular que ele diz que é dele, mas depois vem a polícia e diz que esse aparelho era roubado. Eu posso estar diante de um crime de receptação culposa. Então, a primeira possibilidade é de você comprar de alguém algo que é lícito e você adquire com uma compra e venda normal das pessoas que botam lá seus produtos na OLX e vendem, como cotidianamente ocorre. Outra possibilidade é você comprar algo ilícito. Receptação. Crime do artigo 180. Quem adquire produto de origem ilícita está cometendo crime de receptação. E a receptação culposa, que também está previsto no dispositivo do artigo 180, em seu parágrafo, ela trata da possibilidade da receptação culposa. Quando o indivíduo, pela questão da pessoa que está ali vendendo, pelo preço que está sendo vendido o produto, deve supor que aquele produto seja de origem ilícita. Aí a receptação culposa. São essas três possibilidades, Gabriel. Deu para entender? Deu. O Wagner está pedindo aqui para comentar a diferença entre descaminho e contrabando. Esse dispositivo, Wagner, do contrabando e do descaminho, ele até teve uma reformulação, teve alteração a ele. Mas, em regra, o descaminho e o contrabando, eles se referem a mercadorias que são trazidas de fora. Uma lícita aqui no Brasil. A mercadoria que você está trazendo de fora, ela é lícita no Brasil. O que você não está querendo fazer é pagar os tributos. Isso é o descaminho. Você está em descaminho porque não quer pagar os tributos devidos aqui no Brasil de uma mercadoria que é lícita, tipo iPhone. O último iPhone que você pode se imaginar, você está trazendo dos Estados Unidos sem pagar os tributos devidos, isso seria o descaminho. E o contrabando é você trazer uma mercadoria que aqui no Brasil ela não é lícita, não é permitida. Tipo aqueles cigarros lá do Paraguai que não foram testados, não tem um controle da Anvisa, dos meios sanitários. Então, esse produto não teria como circular aqui no Brasil, como ser vendido. Aí estaria dentro do contrabando. Então, uma está relacionado ao fisco, questão de pagar tributos, e o outro a produtos que aqui no Brasil não são lícitas as suas comercializações.
equipamentos eletrônicos que não são regulamentados, quando trazidos para cá, é contrabando? Depende da licitude ou não. Se aqui no Brasil não puder haver a comercialização do produto, entende-se que é contrabando. Se o produto existe e você não paga o tributo, seria o descaminho. Sem regra. Perfeito. Meus amigos, minhas amigas, foi um prazer enorme ter essa semana aqui com vocês. Vou desejar um feliz fim de semana para vocês, um bom feriado e até a nossa próxima aula na quarta-feira.